Sabe, o conceito das 5 linguagens do amor? Ele já mudou a vida de milhões de pessoas. Mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, a coisa pode ser bem mais complicada. Hoje, a gente vai fundo nas respostas do próprio autor, o Gary Chapman, para aquelas perguntas mais difíceis, sabe? Vamos descobrir juntos como fazer o amor funcionar de verdade, com base no que ele mesmo ensina. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? A gente pode estar cercado de gente que nos ama, mas mesmo assim sentir uma desconexão, um vazio. Segundo Chapman, a resposta para isso está num mal-entendido muito básico sobre como a gente dá e recebe carinho. Para a gente desembolar isso, preparei um caminho. Primeiro, a gente vai olhar para dentro, para nossa autodescoberta. Depois, vamos ver como isso funciona na família. Em seguida, vamos encarar os desafios de frente. E por fim, vamos responder umas perguntas bem cabeludas e entender um impacto gigante que esse conceito tem. Então vamos lá. Tudo começa com um olhar no espelho. Antes de tentar decifrar o outro, a gente precisa se entender. Qual é o jeito que faz o nosso coração se sentir de fato amado? E aqui, olha, tá a raiz de muita frustração. Pensa só. Uma pessoa pode passar a tarde inteira consertando algo em casa, um verdadeiro ato de serviço, achando que tá gritando "eu te amo". Mas o parceiro só queria ouvir um "você é importante pra mim". A intenção é ótima, mas a mensagem se perde no caminho. É como falar russo para quem só entende japonês. Tá, mas e aí? Como a gente descobre a nossa linguagem? O Chapman dá 3 pistas que são ouro. Primeiro, o jeito que você gosta de dar amor, geralmente é o jeito que você quer receber. Segundo, preste atenção nas suas reclamações. Elas são um mapa do tesouro para os seus desejos. E terceiro, o que você mais pede para o seu parceiro? E isso revela o que enche o seu tanque de amor. E olha que sacada genial! Transformar uma coisa que parece negativa, tipo uma queixa, em uma informação super valiosa. Ao invés de ficar com raiva quando alguém reclama, você nunca me dá nada, a gente pode pensar, talvez a linguagem dessa pessoa seja presentes. É uma virada de chave total na nossa perspectiva. Beleza, agora vamos levar essa ideia para além do casal. Vamos falar de família. Porque entender a linguagem do amor de uma criança, por exemplo, pode simplesmente transformar a dinâmica de uma casa e criar laços que duram para a vida toda. O Chapman usa essa metáfora brilhante do tanque de amor. Imagina um tanquezinho de combustível emocional dentro de cada criança. Quando ele está cheio, a criança cresce segura, feliz, saudável. Mas quando esse tanque está vazio, ela pode passar a vida inteira tentando preencher esse buraco. E muitas vezes, de jeitos não muito bons. Essa aqui é uma pergunta que tira o sono de muito pai e mãe. E a resposta, olha, pode surpreender. Não. A linguagem principal geralmente continua a mesma. O que muda, e muda muito, é o dialeto. Vamos ver um exemplo prático. Se a linguagem de um adolescente é toque físico, tentar dar aquele abraço apertado de quando ele era criança pode ser um desastre. Mas um toque no ombro, um high five, uma lutinha de brincadeira, esses são os dialetos da adolescência. Eles comunicam o mesmo amor, só que de um jeito diferente. A adaptação é tudo. Ok, a gente sabe, na teoria tudo parece lindo, mas a vida real tem seus perrengues. Então, essa sessão é para a gente encarar de frente os obstáculos que aparecem quando a gente tenta colocar tudo isso em prática. Essa é uma barreira clássica. Ah, eu não sou uma pessoa de toque. Ou fazer elogio não é natural para mim. E tudo bem se sentir assim. É normal. Mas a ideia de que a gente não pode aprender é que é um mito. O ponto principal aqui é que amar é uma escolha. E aprender a língua do outro faz parte dessa escolha. Não é sobre ser perfeito da noite para o dia. É sobre progredir. Um gesto pequeno, tipo colocar a mão no ombro da pessoa, pode começar a quebrar essa barreira. Com o tempo, o que era estranho vira natural. Essa aqui é talvez a situação mais desanimadora de todas. Você se esforça, tenta encher o tanque de amor do outro e... nada. Silêncio. O que fazer? Bem, segundo Chapman, geralmente existem 2 grandes razões para isso acontecer. Primeiro, vale a pena dar uma checada. Será que você acertou mesmo a linguagem? Às vezes a gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. E segundo, isso é bem comum. Se o relacionamento já tem muitas feridas, a outra pessoa pode simplesmente não acreditar. Ela pode pensar, isso é só um truque, ele está querendo alguma coisa. E a solução, apesar de ser difícil pra caramba, é a persistência. Por quê? Porque se você desiste,
Você só confirma a suspeita de que era manipulação. Continuar, mesmo sem ver resultado imediato, é o único jeito de provar que a sua intenção é genuína e que o amor é incondicional. É um investimento para reconstruir uma confiança que foi quebrada. Agora, vamos mergulhar em cenários ainda mais complicados. Situações em que o amor parece que já morreu e foi enterrado há muito tempo. Imagina só um casal. 30 anos de casados, mas que nos últimos 20 viviam como se fossem colegas de quarto. Sem brigas, mas também sem afeto, sem conexão. Parece um caso perdido, né? Pois o Chapman conta uma história real que mostra que não. A virada de chave começa com o marido. Depois de ler o livro, ele teve uma epifania no meio da madrugada. Ele finalmente entendeu por que eles estavam tão distantes. Não era falta de amor, era um problema de comunicação. A esposa, por outro lado, estava completamente cética. Com toda a razão, né? Anos de mágoa, de distância, a ideia de sentir aquele romance de novo parecia impossível para ela. E essa sinceridade dela faz o que aconteceu depois ser ainda mais incrível. E aqui vem a parte inspiradora. Apesar de 20 anos de vazio emocional, bastaram 2 meses de esforço consciente de falar a linguagem certa para o amor voltar com tudo. Isso nos mostra que, enquanto houver disposição, a esperança nunca morre. Para a gente fechar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Por que essa ideia, que parece tão simples no papel, funcionou para milhões de pessoas em culturas tão diferentes pelo mundo? Olha esse número: 38. O livro foi traduzido para 38 idiomas. Isso não é só um número de venda, gente. Isso é uma prova de que essas 5 formas de expressar amor, palavras, tempo, presentes, atos de serviço e toque físico, elas são universais. Elas tocam em algo essencial do ser humano, não importa onde a gente viva. E essa história aqui, para mim, é de arrepiar. Ela mostra como entender as linguagens do amor pode curar feridas de uma vida inteira. Esse homem passou anos se sentindo rejeitado, não amado. E, de repente, com essa nova lente, ele pôde olhar para trás e finalmente receber todo o amor que a mãe dele sempre deu, só que do jeito dela. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se essas linguagens funcionam tão bem dentro de casa, entre casais, pais e filhos, talvez elas também tenham algo a nos ensinar sobre como a gente se relaciona como sociedade, como um todo. De qual linguagem o nosso mundo está mais precisando hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia nesta análise.